Fala, meu sexto ano, e aí? Tudo certo? Tudo em ordem? Essa semana tá frio, né? Mas não tem moleza não. Vamos acordar? Vamos estudar? Vamos lá? Bom, tá frio também, tô com frio, mas tô aqui, ó, dando aula. Então vamos levantar, vamos estudar. Tem muita coisa aí pela frente ainda, hein? Bem, aqui, hoje tá, nós vamos falar de potência de fração e raiz de fração. Nós já falamos bastante aí de multiplicação e divisão de fração, fizemos revisões, tá? Tem os exercícios da folhinha para vocês. Hoje a gente dá sequência no conteúdo, tá? Falando de potência de frações e raiz quadrada de frações, tá? Não é difícil, certo? É bem tranquilo mesmo, ok? O que a gente vai fazer? Vou explicar para vocês agora. Tem o exercício da folhinha que vocês pegaram. Número 3, se eu não me engano, é de potência. Número 4 é de raiz, radiciação de frações. Tá? Vocês vão responder número 3 e número 4 na folhinha. Na segunda-feira eu vou colocar o gabarito todo para vocês da folhinha aí, tá? Para vocês terem a resposta e a gente poder dar prosseguimento ao conteúdo. Então, vamos aprender hoje potência de fração. Vem comigo. Bem, a potência de fração é um assunto bem tranquilo, tá? Vocês vão lembrar, aí eu falo sempre com vocês o quê? Que na matemática, a matemática é uma continuidade de aprendizado. O que você aprendeu lá no primeiro ano, no segundo ano, que tinha as continhas de somar, de mais e de menos, você utiliza para o resto da vida. Toda conta de somar, você usa aquele mesmo conceito lá. Aí quando você chega no quarto, no quinto ano, que você aprende lá, empresta um, somou, vai um para cima e tudo mais. Então, você utiliza isso para o resto da sua vida na matemática aí. É a mesma coisa no sexto, sétimo, oitavo ano que a gente aprende de novo. Tá? Vocês aprenderam no início do ano potência e raiz. Vocês vão utilizar tudo que vocês aprenderam de potência e de raiz no primeiro bimestre, vocês vão utilizar agora, certo? Então é uma sequência de aprendizado, tá? Vamos ver? Por exemplo, aqui eu tenho 3 sobre 4, né? 3 quartos elevado a 2, que a gente diz que é elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso daqui? Tá? Não tem mistério. 3 sobre 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que a gente dizer assim, ó. 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Então, resolver a potência de uma fração significa que nós vamos resolver a potência do número de cima e a potência do número de baixo. Simples, tá? Agora é só resolver, ó. 3 elevado ao quadrado é quanto? É a mesma coisa que 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3 vai dar 9. Aí a gente vem na parte de baixo. 4 elevado ao quadrado, você já aprendeu lá em potência que 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, certo? Então, a potência, tá? É simples, é só a gente fazer a potência do número de cima e a potência do número de baixo. E aí vocês aprenderam potência lá no primeiro bimestre, certo? Então é só relembrar como é que faz potência, ó, e a gente vê aqui que não é difícil, é só quando é ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Aí aqui eu coloquei até uma elevada a 3, que a gente diz que é elevado ao cubo, certo? Para a gente visualizar, só relembrar como é que é a potência, ó. A gente tem 1 sobre 2, tá? Que a gente chama de 1 meio, elevado a 3. Como é que vai ficar isso? Significa 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Tá? 1 elevado a 3, 1 cubo. Como é que a gente vai fazer? É só repetir o 1 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1. 2 elevado a 3, é só repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. E aí é só multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,
8. Então, 1/8, 1 sobre 8. Certo? Então, a potência de uma fração é muito simples, tá? É só a gente... Deixa eu ajeitar aqui, ficar mais legal. A potência de uma fração é muito simples. É só a gente pegar e fazer a potência do número de cima e a potência do número de baixo. A potência do numerador e a potência do denominador. Certo? Aí aqui eu coloquei duas, ó, vocês devem estar pensando assim, lá vem o professor agora. Molezinhas de cima, vem esse número enorme para complicar a nossa vida. Aqui eu coloquei com um número grande, só para a gente entender dois conceitos que nós também já vimos em potência, tá? Qualquer número elevado a 1, qualquer número que seja elevado a 1, a resposta é ele mesmo. Então, ó, 457 elevado a 1, vamos colocar aqui, ó, 457 elevado a 1 sobre 123 elevado a 1, certo? Vou colocar aqui mais prontinho, elevado a 1. Qual é a resposta? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a resposta nada mais é do que 457 sobre 123. Nem precisa fazer cálculo. Não importa qual seja a fração. Se ela for elevada a 1, a resposta é sempre ela mesma. Tá? Igual aqui embaixo, ó, tem esse número enorme aqui, ó, que eu coloquei elevado a 0. Por quê? Qualquer número elevado a 0, a resposta vai ser 1. Não importa qual seja a fração. Se ela for elevada a 0, a resposta é 1. Certo? Então, são conceitos que nós aprendemos quando falamos de potência lá no início do ano, que nós estamos usando agora para falar de potência dentro da fração. Tá? E é importantíssimo que vocês consigam aprender aqui, porque na próxima aula aí, nós vamos entrar com as expressões envolvendo potência de fração, raiz de fração. E aí é importante que a gente saiba resolver, tá? Para quando chegar nessas expressões, a gente passar direto por elas da melhor maneira possível, ninguém ficar com dúvida nelas, tá bom? Então vamos lá. Potência de fração é só resolver a potência do número de cima e a potência do número de baixo, certo? Ó, em todas elas. Qualquer fração elevada a 1, a resposta é ela mesma. Não precisa nem fazer isso aqui, eu fiz só para explicar para vocês. Você pode colocar direto a resposta. E qualquer fração elevada a 0, a resposta é 1. Ok? É importante que anota isso aí, deixa lá anotadinho, porque aí você não esquece. Porque o grande problema aqui é você, às vezes, esquecer isso daí. Então, aprendeu, gravou, levou para o resto da vida. Sabe agora que qualquer número elevado a 1, a resposta é ele mesmo. Qualquer número elevado a 0, a resposta é 1. Ok? Bem, vamos dar prosseguimento aqui. Deixa eu vir para o lado de cá, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem aí. Raiz de fração. A raiz de fração é o mesmo raciocínio da potência. Tá? A gente tem a raiz de uma fração, significa que nós vamos ter a raiz quadrada do número de cima, ó, deixa eu botar aqui 49, e a raiz quadrada do número de baixo, 36. Certo? Então aqui eu vou tirar raiz quadrada do número de cima e raiz quadrada do número de baixo. Nós também aprendemos raiz quadrada. Aí é o mesmo assunto que a gente estava falando antes. A matemática é uma continuidade de aprendizado. Você precisa saber raiz quadrada para poder chegar aqui e resolver a fração de raiz quadrada. Certo? Raiz quadrada é o quê? Um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado que está aqui dentro. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 36 é 6. Certo? Por quê? 7 elevado a 2 é igual a 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. A mesma coisa o 6. 6 elevado a 2 igual a 6 vezes 6 igual a 36. Então, a raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo cabe aqui dentro. Um número que é elevado a 2 dá a resposta que está aqui dentro. Então,
Também não tem mistério, tá, gente? É a mesma coisa aqui, ó, da potência. A potência você vai resolver potência de cima e potência de baixo. A raiz quadrada você vai resolver raiz quadrada de cima, raiz quadrada de baixo. Aqui coloquei um exemplo com raiz cúbica, que é quando é elevado a 3, certo? Também aprendemos a fazer, também é o mesmo raciocínio, tá? Raiz cúbica do número de cima, ó, pera aí, ó, raiz cúbica do número de cima, raiz cúbica do número de baixo. Aí você vai ter que ver, como é raiz cúbica, nós conversamos lá em raiz quadrada, que já não é mais um número elevado a 2, é um número elevado a 3, que vai dar 8. Olha aqui, ó, a gente até viu, ó, 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Vamos colocar aqui então, ó, raiz cúbica, tá o 3 aqui, então tem que ver o número que é elevado a 3 vai dar 8, ó. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui em cima, a resposta é o 2, certo? Porque 2 elevado a 3 vai dar 8. Embaixo, qual número elevado a 3 vai dar 27? É o 3. Por quê? 3 elevado a 3 significa 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 elevado a 3 é igual a 27. A resposta é o 3. Certo? Bom, como é que a gente acha a raiz quadrada? Vocês aprenderam já, tá? E aí tem o lado bom das videoaulas, se tem todo o problema, a gente não tá em sala de aula, a saudade que vocês estão da escola, certo? O dia a dia, tirar as dúvidas de maneira melhor ali, tem um lado bom, que é o quê? Os conteúdos ficam gravados. Então vocês podem ir lá e dar uma olhada de novo em como que faz raiz quadrada, dar uma olhada de novo em como faz potência, certo? Então, se bateu a dúvida, é só ir lá e pesquisar o conteúdo de novo, certo? Mas não tem mistério nenhum. Potência de fração é só tirar a potência do número de cima e a potência do número de baixo. Moleza, certo? Qualquer fração elevada a 1, a resposta é ela mesma. Qualquer fração elevada a 0, a resposta vai ser 1. Raiz quadrada de fração. Raiz de fração, né? Porque tem a quadrada, tem a cúbica, certo? Então, a raiz da fração significa tirar a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. A raiz é sempre o quê? O número que é elevado ao que está aqui dentro vai dar o resultado. Então, quando é elevado ao quadrado, o número que é ao quadrado vai dar o resultado que está aqui dentro da raiz. Quando é cúbica, o número que é elevado a 3 vai dar o resultado que está aqui dentro da raiz. Beleza? Então, sextona, fechamos por hoje, tá? Na segunda-feira eu vou colocar para vocês aí o gabarito da folhinha toda para vocês, de vezes, de dividir, de potência de raiz. Tentem fazer para que a gente dê uma caminhada aí e entre nas expressões. Grande abraço, continuem se cuidando, já estaremos todos nós juntos de novo em sala de aula, brincando, rindo, se divertindo, todo mundo junto. Valeu? Tchau, tchau, pessoal!